bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, vamos combinar, arrepia muita gente. Com certeza. É só falar a palavra Kimbanda e a imaginação já dispara, né? Magia negra, pactos, coisas Oh, sinistras. sim, o estigma é imediato. Mas olha, a gente recebeu um material de análise fascinante que vira essa imagem de cabeça para baixo. E a nossa missão aqui é essa: tentar furar essa bolha do preconceito, É. sabe? Entender as origens, a filosofia e principalmente a resiliência impressionante desta religião, E o ponto de partida que essa análise traz é perfeito para isso. que é algo que eu nem sabia que existia. A diferença que é crucial entre Kimbanda com K e Kimbanda com Q. E essa é a chave de tudo. Não é só uma questão de grafia, é uma mudança tipo de universo. Como assim? Quimbanda com K é uma palavra que vem da língua quimbundo lá de Angola. E o significado original é curandeiro, ou xamã, se preferir. Curandeiro. Exato. Era a figura central da comunidade. O médico, o conselheiro, a ponte entre o mundo dos vivos e os ancestrais. Alguém de imenso respeito e poder. Peraí. Então a palavra original era sobre cura, sobre uma figura de autoridade positiva. Totalmente. Como é que no Brasil isso se transformou no exato oposto? Como é que curandeiro virou sinônimo do que há de mais temido? O que o nosso material descreve é um processo deliberado, uma reconfiguração ideológica. Uma reconfiguração? Imagine a cena no Brasil colonial. A Igreja Católica tentando impor uma única visão de mundo. De repente, ela se depara com o Quimbanda africano, uma figura autônoma, poderosa, que entra em transe, que fala com espíritos, que fumam e bebem. E que resolvem os problemas da comunidade. Exato. Esse poder não podia ser controlado. A única forma de o neutralizar era demonizá-lo. É impressionante pensar nisso como uma estratégia. Mas isso não era arriscado? Ao transformar essas práticas em algo diabólico, a igreja não corria o risco de, sem querer, torná-las mais atraentes, mais poderosas aos olhos de quem já se sentiu oprimido? É uma pergunta excelente e a resposta é sim. Ao criar o demônio, também se cria uma força de oposição. A associação foi quase imediata. E como foi feita essa associação? A entidade central dessas práticas bantu era a Luvaiá, um mensageiro, um trickster, que é equivalente ao orixá Exu. Para a mentalidade católica da época, uma entidade ligada à terra, ao desejo, à rua, que não se encaixava na dualidade céu ou inferno. Só podia ser o diabo. Só podia ser o diabo. A estigmatização não foi um acidente, foi uma arma de controle. O curandeiro foi à força rebatizado de feiticeiro. E a coisa fica ainda mais complexa. Porque o material que a gente analisou mostra que a quimbanda com Q, como a conhecemos hoje, não nasceu só dessa demonização. Ela se consolidou em relação direta, quase como uma sombra, de outra religião, a Umbanda. Exatamente. É uma relação dialética. O termo usado na análise é brilhante. A quimbanda funcionou como o espelho negativo crucial da Umbanda. Espelho negativo. Pense assim. No início do século XX, a Umbanda estava num processo de legitimação. Queria ser aceita pela sociedade branca, urbana. Para isso, ela branqueou as suas práticas, se aproximou do kardecismo, do catolicismo, e precisou de definir claramente o que ela não era. E tudo o que ela não era foi chamado de quimbanda. Precisamente. O termo quimbanda virou um depósito para tudo que a Umbanda precisava de rejeitar para parecer civilizada. Que seriam As práticas de sacrifício, o transe mais intenso, o trabalho com entidades vistas como moralmente ambíguas, as raízes africanas mais evidentes e, claro, tudo que era associado às classes mais pobres e negras. Tornou-se, como diz a fonte, um veículo ideológico para expressar preconceitos. A análise traz uma tabela que deixa essa oposição muito clara, né? De um lado, na Umbanda, temos o foco nos orixás, nos guias de luz, como caboclos e pretos velhos, com a caridade como valor central. Isso. Do outro lado, na Quimbanda, o foco total é nos Exus e Pombagiras, os espíritos da rua. E o objetivo deles é outro. Não é sobre evolução espiritual a longo prazo. É sobre justiça imediata. Resolver os problemas do agora. É sobre conseguir um emprego, se proteger do inimigo,
resolver uma questão amorosa. É uma espiritualidade com os pés no chão, focada nas batalhas do dia a dia. Mas é fundamental notar o que a análise sublinha. Que é, na vida real, nos terreiros, essa fronteira muitas vezes é fluida. Umbanda e Quimbanda podem funcionar como um sistema total, sabe? O lado diurno e o lado noturno da mesma força. Vamos então mergulhar nesse lado noturno. Quem são, afinal, essas entidades? As descrições no material são muito fortes. Falam dos eixos como a polícia que guarda as ruas. Mas a imagem que mais me marcou foi a de lixeiros alegres. Essa imagem dos lixeiros alegres é, nossa, de uma profundidade incrível. Por quê? Pense em toda a sujeira que a nossa sociedade produz e finge que não vê. A inveja, o ódio, a energia densa gerada pela desigualdade, pelo racismo. Os eixos são as entidades que lidam com isso. Eles que fazem o trabalho sujo. Eles vão onde ninguém quer ir, limpam o que ninguém quer tocar. E fazem isso com alegria, com vitalidade, porque para eles isso não é lixo, é energia a ser transmutada. Espere um pouco. Quer dizer que, nesta visão, a desigualdade e o preconceito não são apenas problemas sociais, são literalmente poluição espiritual que precisa ser limpa por alguém? Isso muda tudo. Exatamente. E é por isso que eles operam fora da lógica do bem contra o mal. O trabalho de um lixeiro não é moral. Ele não julga o lixo, ele recolhe. O trabalho de Exu não é sobre ser bonzinho, é sobre manter o equilíbrio e, acima de tudo, um movimento. E isso leva a um conceito central que eu encontrei no material, uma teologia do movimento. O que significa isso na prática? Significa que a vida, para existir, precisa de uma tensão constante. A sociedade cria regras, interdições para se organizar. Isso é necessário. Mas se só existirem regras, a vida para, fica estática, morre. Entendi. A transgressão, a capacidade de desafiar e quebrar a regra, é o que garante a renovação, a evolução. O axé, a força vital, se fortalece nesse jogo entre a ordem e o caos. E Exu é o senhor absoluto desse jogo, Ele é o dono da encruzilhada. onde todos os caminhos se encontram e onde é preciso fazer uma escolha. Ah, então o Exu não é mal por quebrar regras. Ele é a força que impede o mundo de estagnar. É isso. E as pombas-giras? Onde elas entram nessa dinâmica? O papel delas parece ser muito específico e poderoso. Sem dúvida. Se Exu é a personificação da potência masculina transgressora, a pombagira é a sua contraparte feminina. Elas são frequentemente associadas aos espíritos de mulheres que viveram à margem da moralidade católica. Prostitutas, ciganas, mulheres que amaram livremente e foram julgadas por isso. Elas conhecem o outro lado da história. Elas conhecem o desejo, o poder da sedução e a complexidade das relações humanas na pele. Hoje, como entidades, são especialistas em abrir caminhos, em devolver a autoestima, em desembaraçar os nós da vida afetiva e profissional. Elas são a gargalhada que quebra o silêncio opressor. Essa ideia de poder e ação direta parece muito pragmática. Isso se reflete na forma como eles se organizam? Porque o material fala de uma estrutura quase militar, com 7 reinos. Isso, pense nisso como um governo espiritual com ministérios bem definidos. No topo está o eixo maioral, que comanda 7 reinos, e cada reino tem uma especialidade. Então não é aleatório. De forma alguma. Se o seu problema é de justiça, você não vai falar com o ministro da Saúde. Na Quimbanda, se você precisa abrir caminhos na carreira, apela às entidades do Reino das Encruzilhadas, liderado pelo eixo rei dos 7 cruzeiros. Se está lidando com um luto, recorre ao reino da Calunga Pequena, o dos cemitérios, chefiado pelo eixo caveira. A estrutura organiza o poder e direciona o trabalho mágico com uma precisão impressionante. E como é que esse trabalho se manifesta nos rituais, nas giras? As descrições são de uma intensidade tremenda. São rituais noturnos, sem rodeios. Os médiuns incorporam os eixos e pombagiras, e a linguagem pode ser, e muitas vezes é, bastante grosseira. O material deixa isso muito claro. O trabalho deles não é gentil, é real. Eles não estão ali para dar um abraço de luz. Não mesmo. Estão ali para confrontar, para mostrar a verdade nua e crua, para cortar o mal pela raiz. Tem um exemplo no texto que é muito chocante, mas também
muito esclarecedor sobre um ato de cura. Sim, é um exemplo perfeito da linguagem da verdade deles. A análise descreve uma situação em que um Exu incorporado pode usar um punhal para fazer um corte e sangrar uma ferida, num ato de purificação. O que, para quem vê de fora, é assustador. Assustador? Parece uma cena de violência, mas dentro da lógica ritualística da Quimbanda, é um ato de cura radical. É a transmutação da energia negativa, a remoção do veneno astral. Entendi. Então, o que era visto de fora como sinistro ou grosseiro é, na verdade, uma forma de realismo espiritual que não tem medo de sujar as mãos. É uma inversão completa de perspectiva. Exato. E eles usam ferramentas específicas para isso, como os pontos riscados e cantados. São tecnologias espirituais. Os pontos cantados são mantras, invocações que chamam a energia da entidade. Já os pontos riscados são fascinantes, são sigilos, símbolos de poder que a entidade desenha no chão com pemba, um tipo de giz. E o que são esses desenhos? A análise os descreve como orações desenhadas. Cada traço, cada seta, cada tridente tem um significado e ativa forças específicas, ancorando o poder da entidade no plano material. É uma caligrafia sagrada que reescreve a realidade. Tudo a serviço do agora. Exato. Tudo isso serve a uma teologia da imediatidade. A fé não é para o futuro, é uma ferramenta para resolver os problemas de hoje. Avançando para os dias de hoje, a análise aponta para uma transformação que parece quase capitalista. Tem uma anedota aqui sobre um Exu no Rio Grande do Sul que trocou a cachaça por uísque importado, um bom Red Label. Sim, À primeira vista, parece uma piada, um Exu gourmet. Mas o que está por trás disso? esse detalhe é a chave para entender a quimbanda moderna. É uma estratégia de sobrevivência e afirmação social genial. No Rio Grande do Sul, onde a quimbanda tem muita força, os eixos evoluíram. Certo. Ao exigir uma bebida cara, um charuto de qualidade, ao querer que a sua imagem seja registrada com roupas de luxo, essa quimbanda está enviando uma mensagem muito poderosa para a sociedade. E que mensagem é essa? A mensagem é: o meu poder espiritual, o meu axé, gera resultados visíveis no mundo material. Eu não sou uma religião de marginalizados e pobres. O meu poder gera riqueza, status, sucesso. É uma bofetada na cara do estigma. Faz todo sentido. Se o meu guia espiritual é próspero e poderoso, eu, seu seguidor, também posso e devo ser. Desafia frontalmente a ideia de que a espiritualidade verdadeira precisa ser associada à pobreza. Fica claro que a resiliência deles vem justamente de não tentarem ser o que não são. E isso se conecta com o que o material chama de movimento da quimbanda independente. Perfeitamente. Este movimento mais recente rejeita por completo a ideia de ser o lado escuro da Umbanda ou de qualquer outra religião. Eles se reivindicam como um culto autônomo, com sua própria teologia e liturgia. E qual é a parte mais radical disso? É que eles abraçam conscientemente o que um sociólogo chamou de fachada sinistra. Eles não querem ser purificados. Eles transformam o medo que provocam em respeito. A força deles está precisamente em não fugir da ambiguidade, do poder, da transgressão. A maldade atribuída a eles é ressignificada como potência. Que jornada! Começamos com uma palavra que significava curandeiro em África, vimos como ela foi torcida e usada como uma arma de preconceito no Brasil, e chegamos a uma religião autônoma, complexa, que se adapta e usa o próprio estigma como armadura. É uma história incrível de resistência. É uma fé de ação, que olha para as dores e desejos humanos de frente, sem moralismos. E a capacidade da quimbanda não só de sobreviver a séculos de perseguição, mas de florescer e se reinventar, como no exemplo do Rio Grande do Sul, é a maior prova da sua vitalidade. É uma espiritualidade que não tenta escapar do mundo, mas sim dar ferramentas para lutar e vencer nele. Eles pegaram o estigma e transformaram numa medalha de honra. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. A nossa análise mostra uma fé que lida abertamente com poder, dinheiro, sexo e justiça imediata. Temas que muitas religiões tradicionais evitam ou sublimam, certo?
Isso levanta uma questão importante para a espiritualidade contemporânea. Será que uma fé que encara de frente as complexidades, as ambições e as desigualdades da vida urbana moderna, em vez de focar apenas na moralidade abstrata e na vida após a morte, não está de alguma forma mais bem equipada para responder às angústias reais das pessoas hoje?